Beleza, galera? Começando mais uma aula de estrutura de dados e linguagem de programação. E nessa videoaula nós estaremos falando sobre ordenação via Bubble Sort. Vamos ver esse método aí, né? E o método de pesquisa binária ou busca binária. Esse é o tema foco desta aula de hoje. Bom, primeiramente, por que estruturar dados? Vocês podem estar se perguntando por que vamos ver esses métodos, né? Primeiramente, porque na área de desenvolvimento de sistemas, nós temos a necessidade de recuperar e organizar dados em uma determinada estrutura. Com base nessa organização, o nosso sistema consegue gerar informações relevantes para a nossa instituição, para uma empresa que a gente esteja trabalhando. Beleza? Então, estruturar dados nada mais é do que criar métodos e mecanismos que possam recuperar e organizar dados em uma determinada estrutura. Também visa desenvolver e utilizar e também aprimorar métodos de busca e organização de dados. Ok? Então já existem alguns métodos que fazem pesquisa de dados, que fazem recuperação, que fazem mineração de dados, né? Que é um tema bastante relevante, a questão de data mining, né? De análise de dados, análise de sentimentos em estruturas e redes sociais. Então existe essa tendência para análise de dados. Ok? E fazer operações, né? Estruturar dados consiste em fazer operações de inserção, remoção, pesquisa e análise de dados extraídos de uma determinada estrutura. Por isso, estruturar dados é tão importante dentro do nosso contexto, da nossa disciplina, onde o nosso foco é saber manipular os dados que existem no nosso sistema, nas estruturas que a gente está vendo, como vetores, matrizes, né, filas, pilhas, são estruturas que servem para a gente estudar, né, investigar as estruturas de dados, investigar os métodos que são mais eficientes, né, que são mais otimizados na área da computação. Bom, então vamos começar a falar da ordenação de dados, no caso aqui de um vetor. Então a gente tem aqui no nosso slide, né, vocês podem acompanhar aqui, nós temos um vetor de 14 posições, então onde o primeiro índice é o índice 0 e o último é o índice 13, ok? E aí nós temos alguns valores aqui inseridos de forma aleatória, né? O número 29, número 10, 27, 36 e assim por diante. Então eu pergunto, como você faria para ordenar de forma crescente os dados que existem nesse vetor? Qual seria o método que você adotaria? Né? Qual seria o método que você iria utilizar? Para facilitar essa comparação, eu vou trazer também aqui uma fila de pessoas e faço a mesma pergunta. Qual seria o método que você utilizaria para organizar essa fila em ordem crescente, colocando a menor pessoa no início e a pessoa mais alta no final? Talvez uma possibilidade é você pegar a altura desse primeiro rapaz e comparar a altura dele com a altura dessa moça que está na segunda posição. Se ela for menor, ou se ele for maior que ela, você faz a troca, né? Seria uma possibilidade. Em seguida, você faria a mesma pergunta, ou seja, você pegaria já a altura de quem está na segunda posição e iria comparar com a pessoa que está na terceira posição. Se ela fosse maior, trocaria novamente. E assim por diante, você ia pegar a posição da pessoa que está nessa terceira posição, né? Pegar a altura da quarta posição e sair trocando. Seria uma possibilidade de você ir fazendo trocas, né? E é mais ou menos assim que o nosso método de ordenação vai se comportar. Então, depois de preencher um vetor, imagine que esse vetor é uma estrutura de dados, um banco de dados que tem vários dados lá espalhados, e eles precisam ser ordenados. Esses dados estão todos bagunçados lá dentro. Antes de serem exibidos para o usuário, a gente precisa organizar esses dados. Então, a ordenação pode ser realizada independente do tipo de dados, tá? E o objetivo nosso aqui é tentar criar um método que possa fazer essa organização. Existem vários, mas o que a gente vai adotar aqui é o Bubble Sort. Então, a ordenação do vetor é feita em ordem crescente, né? Ou seja, o menor elemento fica no início, né, na primeira posição, e o maior elemento vai para o final, ocupando a última posição. Basicamente é isso. Caso seja necessário acessar a lista de dados em ordem decrescente, basta você percorrer esse vetor, né, utilizando um laço de repetição, de trás para frente. Tá? Simples assim. Beleza? Mas o objetivo daqui é a gente criar um método, né, desenvolver um método, implementar um método
que faça a ordenação desse vetor. Então, o método bolha, bubble sort, conhecido como método bolha, está aqui, ele realiza a chamada ordenação por flutuação. O que isso significa? Vocês viram lá na fila que a gente comparou a pessoa que estava na primeira posição com a pessoa que estava na segunda? Se fosse maior, a gente trocava. Depois da segunda posição com a terceira. Se for maior, troca. Da terceira posição com a quarta posição. E assim vai fazendo trocas. Isso é ordenação por flutuação. Vou flutuando e vou trocando as pessoas de lugar. A mesma coisa acontece com os nossos dados. Eu comparo a primeira posição com a segunda. Se ele for maior, eu troco de lugar. Depois eu comparo a segunda com a terceira e assim vou trocando. Isso é ordenação por flutuação, que é o que faz o bubble sort. Então, consiste em percorrer o vetor várias vezes. Esse método aqui, pessoal, ele vai percorrer o vetor várias vezes, trazendo para a posição final do vetor o maior elemento. Certo? Então, o objetivo é pegar o maior elemento, o maior carinha lá da fila, e sair mudando ele de posição até ele chegar no final. Ok? E aí depois eu repito essa operação várias vezes. Eu vou ter um laço de repetição que vai fazer essa troca várias vezes, trazendo os maiores para o final, até que o vetor esteja totalmente ordenado. Vamos imaginar aqui que eu tenho essa fila, tá? Um vetorzinho chamado A. Aqui o meu vetorzinho chamado A. Ele tem 5 posições, de 0 a 4. E aqui eu tenho valores aleatórios. O número 5, que ele já está fora de posição, né? 1, 4, 8 e 2. Tá aí. Como é que eu poderia fazer a primeira comparação para verificar se os números estão fora, se pelo menos fazer aquela primeira comparação dos dois elementos do vetor? Então, eu posso fazer assim, ó. Se, trazendo aqui para o português, se o que está na posição 0, então aqui o meu vetor A, meu vetor se chama A, na posição 0 eu tenho 5. Verifico se o 5 é maior do que o que está na posição 1. Então, esse aqui é o índice 1, que eu também tenho o número 1 aqui dentro. 5 é maior do que 1? Então, eu tenho que trocar esses caras. Então, eu vou pegar, vou dizer que o meu vetor na posição 0 vai receber o que tem em 1, e o vetor na posição 1 vai receber o que tem em 0. A gente vai ver mais para frente se isso vai dar certo, assim, a princípio desse jeito que está aí. A gente vai ver que vai ter um pequeno probleminha, não sei se você já consegue identificar. Mas, a grosso modo, é essa troca que está acontecendo. Eu pego o que está na casinha de um, da casinha de outro, vi que um é maior que o outro e faço essa troca. Basicamente isso. E aí depois eu tenho que refazer isso para todas as outras casas. Então, já vou aqui para o lado, ó. Vou ver agora o vetor na casa 1, vou comparar agora essa casa aqui com o que está na casa 2, com essa outra casa, e repito esse procedimento. Se for maior, eu também tenho que fazer a troca, e aí eu troco os números de posição. Beleza? Então, o que eu quero que vocês entendam nesse primeiro momento é que a gente vai comparar os vizinhos, Se um vizinho for maior que o outro, a gente troca, e assim vou percorrendo todo o vetor. Então, é assim que funciona o método bubble sort. E aí imagine, como é que eu vou estruturar o meu bubble sort? De modo bem superficial, eu faço a comparação aqui. Ó. Verifico se o 5 ele é maior do que 1. Ou seja, um vizinho é maior do que o outro, o 5 é maior do que 1, eu quero levar o maior elemento para o final da fila, Então, isso é verdade. Então, o que acontece? Vai acontecer uma troca aqui. Como é que fica, então? Fica desse jeito. Ó. Veja que o 1 já veio para cá e o 5 ficou na segunda posição. Agora eu vou comparar se o 5 é maior do que o 4. Agora eu já vou comparar agora esses dois elementos que estão em vermelho. O 5 é maior do que o 4? Então acontece também a troca. E aí, olha só, onde o 5 já está. Beleza? Então agora eu vou comparar o 5 com o 8. 5 é maior do que 8? Não, galera? Então, não acontece troca nenhuma. Perceba que a troca só acontece se o que está na primeira posição for maior do que o elemento que está na segunda. Então, como não fica quietinho. Agora eu vou comparar, olha, a próxima casa. Vou verificar se o 8 é maior do que o 2. 8 é maior do que o 2? Então acontece aqui a troca. Beleza? Então ele chegou até o final do vetor. Ficou nessa situação aqui. Ó. Vocês estão vendo? Está ordenado? Pergunto para vocês, o vetor aqui está ordenado? Não está, galera? O que aconteceu é que eu levei o maior elemento para o final. Eu já tenho a garantia que o maior elemento chegou no final do vetor. Mas as outras casas ainda não estão ordenadas. Então, eu vou ter que repetir o procedimento novamente. Tá? Então, essa aqui a gente chama de primeira passada. A primeira vez que eu passei percorrendo todo o vetor, eu garanti que o maior elemento ficou no final. Isso é verdade. Agora, na segunda passada, olha só. Continuando, eu vou começar do início de novo.
e vou verificar. 1 é maior do que 4? Não. Ok? Vou acelerar aqui, né? 4, vou passar para a segunda e terceira casa. 4 é maior do que 5? Não. Passando para a próxima casa, 5 é maior do que 2? É, né, galera? Então, troca aqui. Então, agora eu tenho, ó, o 5 já veio para cá. 5 é maior do que 8? Não. Então, na segunda passada, eu já tenho agora, essa aqui é a segunda passada. Subiu aí, ó. Então, agora eu já tenho um vetorzinho aqui um pouco mais organizado, mas ainda não está totalmente ordenado. Tem 1, 4, 2, está fora do lugar aqui, ó. Né? Mas o 5 e o 8 já estão ok, já estão na posição certa. Estão conseguindo entender como é que funciona o BoboSort? Então, vamos para a terceira passada. Continuando aqui, comparo aqui se o 1 é maior do que o 4. Né? Não é, então não troca ninguém. Compara agora o segundo elemento com o terceiro. 4 é maior do que 2? É, né? Então troca aqui. Trocou. Ele vai continuar comparando com o restante. Ele não para por aqui, tá, gente? 4 é maior do que 5? Não, então não troca. Ele vai comparar pela última vez aqui. 5 é maior do que 8? Não é. E aí, finaliza e nós temos aqui nosso vetor ordenado. Ficou aqui 1, 2, 4, 5, 8 aqui no final, tá, pessoal? Tem um 8 aqui. Então está ordenado. É assim que funciona o método BoboSort. Ok? Em outras palavras, para a gente não deixar de explicar, olha, ele compara as duas primeiras casas aqui, ó. Então está comparando aqui, ó. Trocou, ele viu que o 6 é maior do que o 5. Aí ele passa agora para os próximos duas casas, compara se o 6 é maior do que o 3. Faz a troca, o 6 veio para cá. Né? Agora ele compara se o 6 é maior do que o 1. Então, como o 6 é maior do que o 1, ele traz o 6 para cá também. Tá? Então, essa é a ordenação por flutuação. 6 é maior do que 8? Não, então não mexe. 8 é maior do que 7? É, então ele vai trocar também. Tá? Então, trocou aqui. 8 é maior do que o 2? Também é, então ele vai trocar aqui também. Então, ele vai levando o maior elemento para o final da fila. Tá? Esse é o princípio de organização do BoboSort. 8 é maior do que o 4? Também é. E aí, chegou ao final, terminou essa primeira passada aí, levou o maior número para o final. Próximo passo, comparar se o 5 é maior do que o 3, como o 5 é, ele troca. E assim ele vai fazendo, pessoal. Tá? Acho que não precisa esperar aqui a finalização de toda essa animação, mas ele vai ordenar, levando sempre os maiores para o final. Tá? Até chegar um momento que o vetor estará totalmente organizado em ordem crescente. Beleza? Esse é o método BoboSort. Bora ver então como é que é a implementação prática do código. Né? A gente está falando aqui do entendimento do funcionamento do BoboSort. Mas vamos ver na prática como é que funciona. A gente vai precisar logo aqui, ó, já tem aqui no nosso título, né, uma variável auxiliar para fazer a troca dos números, né, nas referidas posições. Então verifique aqui, ó. Se eu pegar aqui, ó, se um ifzinho vet na posição 0, que é o 6, ele é maior do que o vet na posição 1, que é o 5? É. Então o que eu vou fazer? Faço vet na posição 0, que é aqui, essa casinha aqui, essa caixinha, recebe o que tem em vet na posição 1, que é 5. Então, 5 vem para cá. Né? Beleza, até aqui, tudo bem. Próxima casinha, o que eu faço aqui? A próxima transferência, eu chamo o vet na posição 1, que é essa casa aqui, né? E faço ele receber o que tem em vet na posição 0. Só que o vet na posição 0, pessoal, já está o 5 lá dentro, né? Que eu fiz aqui nessa mudança aqui. Resultado disso, galera, qual é o resultado? 5, 5, ficou duplicado. Eu perdi o 6 aí no meio do caminho, né? Por quê? Porque não dá para mim fazer essa troca assim direta. Então, por isso que nós temos que utilizar uma variávelzinha auxiliar aqui em cima. Então, como é que nós temos que fazer? Faça a comparação se vet na posição 0, que é 6, é maior do que vet na posição 1, que é 5? É, isso é verdade. Então, olha só, chama a minha variável auxiliar, que recebe o vet na posição 0. Então, ele recebeu 6, né? Tá aqui, o 6 foi para a variável auxiliar. Por quê? Porque o vet na posição 0, eu vou perder essa informação porque ele vai receber o que tem em vet na posição 1, que é 5. Tá? Então, vet na posição 0 recebe 5. Então, 5 agora realmente veio para cá, mais uma vez, né? Agora nesse outro exemplo. E agora o vet na posição 1 recebe o que está dentro de auxiliar, que eu tinha guardado aqui no início, ó, o valor 6. Então, ele recebe 6. O resultado disso está aqui embaixo. Então, é assim que a gente vai fazer a troca, né? Agora deu certo a troca, utilizando a variável auxiliar dentro do método BoboSort. Tá? Estou explicando por partes, para depois, quando eu mostrar o pseudocódigo,
desse método, vocês entenderem por que, né, tem essa variável auxiliar para fazer a troca dos números nas suas posições, né, entre as posições. Então está aqui, tá? Esse aqui é o método BoboSort, deixei o pseudocódigo. O que é o pseudocódigo? É uma estrutura de exemplo aqui para vocês, para um vetor de 10 posições. Tá? Eu vou precisar de 2 laços de repetição, que percebo que ele percorre a primeira vez todo o vetor, levando o maior número para o final. Depois ele tem que percorrer de novo, né, para poder levar o segundo maior número para o final também. Depois o terceiro maior número. Então, por isso tem 2 laços de repetição. Tá? Primeiro começando aqui, o for começando em 0, né, que o primeiro índice do nosso vetor é 0. Né? E se ele tem 10 posições, então ele vai de 0 a 9. Então, aqui, enquanto x for menor que 10, ou seja, até ele ser 9, ele vai executar aqui. E dentro dele, eu tenho uma outra variável y que começa em 0 também, vai até 8, porque eu não preciso chegar até o final, porque uma variável vai estar sendo comparada com a outra. Então, o x vai até o final e o y vai até a casa anterior, né, ao final do meu vetor. E aqui dentro, pessoal, acontece de fato a minha comparação. Tá? Se o vert na posição y for maior do que vert na posição y mais 1. Tá? Então, eu pego o que está na casa 0 com a casa 0 mais 1, que é 1. E assim na posição 1, na posição 1 mais 1. E assim por diante. Né? Então, eu consigo comparar o que está numa casa com a casa do lado. Bastante atenção, recomendo que vocês observem esse código com bastante atenção. Tá? Se isso acontecer, se essa condição aqui for verdadeira, então ele faz aquilo que a gente viu no slide anterior. Utiliza a variável auxiliar para receber o que está na posição y, e aí faz aquela troca que já foi explicado no slide anterior. Beleza? Então, muita atenção. Sugiro que vocês implementem esse código para vocês verem se vocês conseguem ordenar um vetor, tá, dentro do seu programa.